Neste módulo, nós vamos aprofundar sobre os estudos de caso da gestão de riscos na Unifal e no Cefet-Rio, a fim de entender mais sobre a gestão de riscos na prática nessas instituições. Os estudos de caso têm provado seu valor às pesquisas empírico-científicas quando se trata de pesquisas das vidas reais das pessoas, né? A análise dos fenômenos sociais nos estudos de caso propõe uma visão holística de fatos e verdades concretas que vão propiciar ao pesquisador, né, conclusões relevantes sobre os objetos pesquisados. O objetivo do estudo de caso foi corroborar com o desenvolvimento das pesquisas em gestão de riscos para, ao mesmo tempo, confrontar e confirmar a eficiência e coerência da metodologia for risco com a realidade prática das organizações estudadas. São elas: a Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais, a Unifal-MG, e o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucou da Fonseca, no Rio de Janeiro, o Cefet-Rio. Para a realização prática dos estudos de caso, nós nos fundamentamos nas etapas para a condução dos estudos de caso de Cauty Miguel. Entre essas etapas, o autor propõe, em primeiro, definir uma estrutura conceitual teórica, o que significa mapear uma literatura coerente com o que se espera e delinear proposições, objetivos para a realização dessa pesquisa. No segundo momento, o autor nos propõe planejar os casos, que significa selecionar as unidades pesquisadas e, além disso, escolher os meios de coleta, de análise e de dados. Para um terceiro momento, o autor propõe a coleta dos dados, que significa contratar os casos e registrar os dados. Como quarto passo, o autor propõe a análise de dados, que significa reduzir esses dados a fatos relevantes à pesquisa e construir uma narrativa coerente com os objetivos do pesquisador. Por fim, o autor propõe gerar o relatório da pesquisa, que significa descrever todas as implicações coerentes com a pesquisa desenvolvida. Na prática da gestão de riscos, isso significa que nós fizemos um mapeamento da literatura relevante sobre a gestão de riscos, tanto no nível nacional quanto no nível internacional. Nós também entendemos a necessidade e a importância da realização de estudos de caso para complementar a construção da metodologia for riscos. Num segundo momento, quando se refere a planejar os casos, nós pudemos escolher duas instituições que estavam desenvolvendo seus processos de gestão de riscos. Para planejar os casos, nós escolhemos duas instituições que estavam desenvolvendo na prática a sua gestão de riscos. Os métodos de coleta de dados foram entrevistas, observação participante e análise documental. A coleta de dados aconteceu entre março e abril de 2018. Nós participamos de um encontro do ForPlad em que houveram apresentações dos coordenadores de gestão de riscos nessas instituições e, além disso, tivemos acesso a uma série de documentos pertinentes à gestão de risco dessas organizações. Para a análise de dados, foi realizada uma narrativa descritiva dos fatos, ou seja, nós não visamos alterá-los, mas descrevê-los. Como quinto passo, nós temos gerar o relatório. Para isso, nós propomos o próprio livro for risco e a possibilidade de publicação de artigos sobre a metodologia for risco em congressos. Vamos aos estudos de caso. A política da Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais, é recente, é de 7 de julho de 2017. Lá nós temos a atuação da Pró-Reitoria de Planejamento, que é o órgão responsável pela gestão orçamentária da instituição, o CDI, que é uma coordenadoria de desenvolvimento institucional que apoia a Proplan na gestão de riscos, e o Comitê de Governança, Riscos e Controle, que é a unidade responsável
pela administração, implementação e manutenção da gestão de riscos na Unifal. É o comitê que vai analisar, aprovar, implementar a política de gestão de riscos nessa instituição. O objetivo dessa política é promover a identificação, a avaliação, a estratégia de tratamento e monitoramento dos riscos que serão posteriormente identificados nesse processo de gestão. A construção da política de gestão de riscos da Unifal leva em consideração o seu plano de desenvolvimento institucional e com base em seus objetivos, metas e indicadores. Para a execução da política de gestão de riscos na Unifal, o primeiro passo é mapear os processos das unidades, da instituição como um todo, ou seja, reitoria, vice-reitoria, pró-reitorias e diretorias. O mapeamento dos processos considera os chamados tipos dos riscos, ou melhor, a tipologia dos riscos. A Unifal define os riscos do tipo operacional, legal, financeiro ou orçamentário, imagem ou reputação e demais riscos. Os riscos operacionais estão associados a falhas, deficiências, inadequações nos processos internos, pessoas, infraestruturas e sistemas. Riscos legais são aqueles eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades da instituição. Os riscos financeiros ou orçamentários são aqueles eventos que vão comprometer a execução orçamentária e financeira da instituição, enquanto que os riscos relacionados à imagem e à reputação são eventos que comprometem a confiança da sociedade na capacidade dessa instituição em cumprir a sua missão institucional. Para a Unifal, os demais riscos são todos aqueles que não se encaixam nos riscos anteriormente citados. Quando os riscos são identificados, eles são atribuídos ao chamado proprietário do risco. Quem é o proprietário do risco? É aquele que vai assegurar que o risco seja monitorado, gerenciado e tratado adequadamente. O ciclo de gestão de riscos na Unifal considera 5 etapas: identificar os riscos, analisar os riscos, planejar os riscos, monitorar os riscos e controlar os riscos. Diante aos processos mapeados, identificar os riscos significa entender a quais riscos essa instituição pode estar exposta. Analisar significa compreender um pouco mais sobre aquele risco e o quanto ele afeta na instituição. Planejar significa classificar os riscos e pensar nas etapas de tratamento e respostas a esses riscos. Monitorar os riscos significa fazer um acompanhamento desses riscos ao longo de um ano. A etapa de monitoramento deve ser realizada pela própria unidade. Já ao contrário, controlar é uma etapa de supervisão que deve ser realizada por outras unidades de uma mesma instituição. Para as etapas de identificação e análise dos riscos, a Unifal utiliza o formulário de identificação de riscos, em que ela vai identificar os processos e os riscos relacionados a esses processos. Ela vai realizar contextos interno e externo para poder identificar as causas do risco, os impactos do risco. Ela vai definir o grau do risco e as atividades mitigadoras, as medidas mitigadoras. E, além disso, ela vai definir o proprietário do risco, que é aquele que vai monitorar o risco ao longo da etapa da gestão de risco nessa instituição. Os responsáveis são as áreas ou setores dessa instituição. A matriz de classificação de riscos é utilizada para classificar o grau do risco e estabelecer as etapas de tratamento e resposta ao risco. A Unifal tem uma matriz de probabilidade que estabelece o grau do risco em 3 níveis. O risco pode ser entendido como baixo, como médio ou como um alto risco. Para as etapas de monitoramento e controle, a Unifal utiliza o formulário de monitoramento das unidades e dos riscos, em que serão definidos os processos, os riscos, as causas dos riscos, o grau do risco, os controles e procedimentos existentes, a melhoria requerida em cima desses riscos,
os prazos para estabelecimento dessas melhorias, o responsável por executar essas melhorias, assim como a área responsável, o status, ou seja, até onde o tratamento do risco caminhou e observações significativas na condução desse risco. A etapa de monitoramento, ela deve acontecer ao longo de 1 ano dentro da gestão de riscos pelos responsáveis. E esse monitoramento possibilita intervenções que podem ocorrer sempre que necessário. O controle, ele deverá ser executado também pela própria unidade, mas mais que isso, por unidades de apoio, como unidades jurídicas, pró-reitorias, a Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional, o Comitê de Governança, Riscos e Controle e também pela auditoria interna. Para finalizar, a relação entre as áreas operacionais e estratégicas da Unifal mostram a possibilidade de concretizar uma eficiente gestão de riscos, com divulgação e comunicação de políticas e procedimentos ao longo de sua estruturação. Bom, agora nós vamos falar sobre a gestão de riscos no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sucou da Fonseca, o Cefet-Rio. A política do Cefet é de 8 de dezembro de 2017, também uma política recente. Para a construção dessa política, o Cefet conta com o apoio da Diretoria de Gestão Estratégica, a DIGES, o DEDIM, que é um órgão de apoio à diretoria estratégica. O DEDIM significa Departamento de Desenvolvimento Institucional. Tem também o apoio da auditoria interna, que vai validar essa política. Existe ainda o Comitê de Governança, Riscos e Controle e, por último, o CODIR, que é um conselho diretor que apoia a atuação da DIGES. A formulação e aprovação da política no Cefet ocorre da seguinte forma. O DEDIM, que é o órgão de apoio à DIGES, desenvolve a política na prática, sob coordenação da Diretoria de Gestão Estratégica. Após desenvolver essa política, o DEDIM valida a política com a auditoria interna, que posteriormente vai ser passada para validação e aprovação pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles dessa instituição. A política, assim que aprovada, vai ser promulgada pelo Conselho Diretor. O objetivo da política no Cefet-Rio visa desenvolver e assegurar a existência de um processo estruturado de gestão de riscos. E, além disso, a política de gestão de riscos do Cefet-Rio também está alinhada ao Plano de Desenvolvimento Institucional, ou seja, o PDI dessa instituição, levando em consideração seus valores, seus objetivos, metas e indicadores. Após aprovada, a política do Cefet deve ser implementada e divulgada nessa instituição. Quem faz essa implementação e divulgação é o Departamento de Desenvolvimento Institucional, o DEDIM, que vai, além da realização de workshops em toda a instituição, vai promover a política de gestão de riscos no site, nas páginas online da instituição. Para apoiar a política de gestão de riscos dentro do Cefet, o DEDIM conta com a atuação do Comitê de Desenvolvimento Institucional, que desenvolveu a planilha acessória, o manual da planilha e realiza treinamentos, estuda a fragilidade das planilhas nas unidades e aprova essas planilhas. Essas planilhas são utilizadas como base para mapeamento dos processos pelas unidades dentro da instituição. O mapeamento dos processos visa reconhecer todos os processos desenvolvidos pelas unidades que, posteriormente, vão ser priorizados, ou seja, as próprias unidades definem quais processos são mais importantes ou mais críticos. E esse processo de definição de prioridades é chamado priorização de processos. A execução do mapeamento de processos dentro do Cefet ocorre da seguinte forma. Primeiramente, as unidades precisam identificar esses processos, que posteriormente serão priorizados,
Os processos priorizados são aqueles processos entendidos como críticos ou mais relevantes a essas unidades. Posteriormente, essas unidades passam por um treinamento no BISAGE. O BISAGE é uma ferramenta de estruturação e mapeamento de processos. Esses processos mapeados precisam ser validados e, por isso, eles são enviados ao Departamento de Desenvolvimento Institucional, o DEDIN, que analisa esses processos mapeados e, diante a necessidade, pode solicitar às unidades que realize um novo treinamento na ferramenta BISAGE. Caso contrário, e esse mapeamento de processos seja validado, ocorre a divulgação do mapeamento dos processos junto ao Comitê de Governança, Riscos e Controle. A identificação dos processos dentro do Cefet-Rio ocorre em grupos de atuação, ou seja, esses processos estão relacionados às grandes áreas nessa instituição, como, por exemplo, administração, ensino, pesquisa, extensão ou gestão. Além disso, a classificação dos riscos ocorre de maneira muito parecida com a classificação dos riscos na Unifal Minas Gerais. Os riscos podem ser classificados enquanto riscos operacionais, riscos financeiros, riscos legais ou riscos que comprometem a imagem da instituição. Para os riscos identificados, o Cefet-Rio leva em consideração a causa raiz ou as vulnerabilidades para os processos críticos ou relevantes identificados. O Cefet-Rio vai aprofundar na causa raiz ou nas vulnerabilidades que geram o risco dentro desses processos. Então, a própria instituição ou unidade se pergunta: o que é um risco dentro daquele processo? Enquanto que o agente do risco é o responsável pelo tratamento e acompanhamento dos riscos ao longo do processo da gestão. O dono do risco é o setor ou a área que identificou os riscos dentro dos seus processos, enquanto que o agente do risco é aquele responsável pelo tratamento e resposta aos riscos encontrados. O Cefet-Rio reconhece 4 graus de riscos. São eles: baixo, médio, alto e extremo. Em suma, vamos entender as etapas de gestão de riscos no Cefet-Rio. Primeiramente, o Cefet vai fazer uma identificação de contexto, ou seja, nessa identificação de contexto são entendidos os processos e priorizados os processos dentro das unidades dessa instituição. Em seguida, diante a esses processos críticos identificados, serão identificados os riscos institucionais. Passando para a análise dos riscos, será utilizada a matriz dos riscos para identificar e classificar esses riscos quanto ao grau de risco. Avaliar os riscos significa dar prioridade a determinados riscos identificados. A próxima etapa se refere ao tratamento dos riscos, em que serão levados em consideração os recursos financeiros, as pessoas, os recursos administrativos, que vão interferir na resposta ao risco pela instituição ou pela unidade. Tratar os riscos significa pensar em respostas, prazos e estratégias para a gestão desses riscos identificados. E por último, a comunicação e controle dos riscos. Comunicar e controlar os riscos é quando mais de uma unidade se envolve para a tomada de decisão sobre esses riscos. Bom, chegamos ao fim de mais um módulo da Capacitação for Risco, os estudos de caso. No próximo capítulo, nós vamos estudar a metodologia for risco.